Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos espectadores. Esse trabalho se consiste em explicar o paradoxo de Zenão e como aplicá-lo por meio da linguagem de Python. Ao longo dos séculos, muitos paradoxos foram criados com as mais diversas intenções, seja de refutar mitos e criar hipóteses impossíveis. E antigamente, por volta do século V a.C., um homem teve uma série de pensamentos estranhos sobre questionar os conceitos de movimento e inconsistências que ele pode gerar, como multiplicidade e visibilidade dele. Este ser muito do inteligente, chamado Zenão de Eleia, um dos primeiros usuários da conhecida atual como dialética, criou alguns modelos para concretizar esse pensamento, gerando os mais diversos tipos de paradoxos para provar que alcançar determinado ponto é impossível por causa de divisões. Várias divisões que tendem a nunca ser conseguidas de atingir por culpa de infinidades. Falando de maneira simples, que, por exemplo, o tamanho de um corredor ele diminui pela metade sempre que ele chega na metade de um caminho. Ou que uma flecha nunca vai atingir o alvo, pois ela terá que percorrer metade do caminho várias e várias vezes. Mas, depois de tantos modelos diferentes, ele decidiu inovar em seus padrões de provar que o movimento é teoricamente impossível. Fazendo assim a comparação de dois objetos em movimento, dois seres em movimento. De maneira simples, a ideia foi: por que não colocar uma figura histórica de um grande atleta contra uma simples tartaruga? E assim foi pensado o paradoxo do corredor e da tartaruga, onde Aquiles está contra uma tartaruga em uma corrida impossível. A ideia é simples. Toda vez que Aquiles alcança o ponto onde a tartaruga estava, a mesma já se locomoveu um pouco mais para frente. E quando Aquiles se mover até o ponto em que a tartaruga estava de novo, ela vai ter se movido um pouquinho mais para frente de novo, chegando a um ponto onde o movimento da tartaruga se torna mínimo e a distância entre a tartaruga e Aquiles desprezível. Mas de todo jeito, o herói não conseguirá alcançá-la. E, bom, durante muito tempo se ficou por isso. Uma teoria que no papel fazia total sentido. Era provado, não, Aquiles não conseguiria alcançar a tartaruga. Mas que, quando aplicado em vida real, era completamente refutado. Porém, como todos sabemos, a matemática e a ciência já avançou muito, mas muito em comparação à época onde esse paradoxo foi criado. E ela sempre está em uma constante evolução. E chegou-se um momento onde a matemática moderna conseguiu provar que sim, era possível de Aquiles ultrapassar a tartaruga, já que era possível de alcançar um ponto que é formado desses vários pontos infinitos que foram criados na corrida. Assim, dizemos que, por exemplo, a tartaruga esteja a 1 metro de distância de Aquiles, e Aquiles sempre estará a 0,9 metros, 0,99 metros e por aí vai. Ou seja, tão próximo, mas tão próximo de 1 metro que se torne 1 metro. De maneira onde a definição moderna de limite explica que a soma de vários pontos infinitos, por exemplo, meio, um quarto, um oitavo e 1/16, de uma certa distância, vai convergir para um ponto x específico, dependendo da proximidade constante que é atingida. O que significaria que Aquiles seria capaz de finalizar a corrida,
pois está sempre próximo o suficiente para, além de chegar ao ponto da tartaruga, conseguir ultrapassá-la. Sendo assim uma soma de infinitas somas de distâncias finitas que cheguem a 1, fazendo ele ultrapassar. Agora, indo para um outro assunto, vamos ao Python, onde as tartarugas irão correr e um resultado peculiar vai alcançar por culpa das suas diferentes propriedades. Explicando o que cada comando faz no Python. O comando import carrega módulos externos para serem usados no código. Random é um módulo que contém funções relacionadas à geração de números aleatórios. Time.sleep, módulo que permite pausar a execução do programa por um tempo determinado. Pip install Colab Turtle Plus é o comando que instala esse pacote desse nome. No ambiente de execução, ele só funciona em notebooks com o Google Colab, onde comandos shell como pip são permitidos instalar em bibliotecas Python. From Colab Turtle Plus .turtle import importa todas as funções dessa mesma biblioteca, que permite desenhar gráficos e animar os objetos usando tartarugas. Clear Screen é a função que limpa a tela e reseta o ambiente gráfico da tartaruga, removendo desenhos anteriores. Setup configura o tamanho da janela gráfica. BG Color define a cor de fundo da tela, no caso Forest Green. Speed controla a velocidade de animação da tartaruga. Pinup levanta a caneta da tartaruga, impedindo que ela desenhe enquanto se mova. Goto move a tartaruga para uma posição específica na tela com coordenadas. Color define a cor da tartaruga ou do traço. Write escreve o texto na tela e fonte a fonte que será escrita. Shape Size define o tamanho da tartaruga. Sleep pausa a execução do programa. Random Seed inicializa o gerador de números aleatórios. Forward move a tartaruga para frente. Right gira a tartaruga para a direita. Shape define o formato da tartaruga como quadrado. Stamp deixa uma cópia da tartaruga no lugar atual. Turtle cria uma nova tartaruga. Pen down abaixa a caneta da tartaruga, fazendo com que ela desenhe ao se mover. Begin fill e end fill marcam o início e o fim do preenchimento, respectivamente. X-core retorna a coordenada x da posição atual da tartaruga, ou seja, sua posição horizontal na tela. Forward, distance to finish, move a tartaruga para frente, pela metade da distância restante até a linha de chegada. Hide turtle, esconde a tartaruga da tela para que ela não seja mais visível. Done, finaliza o programa da tartaruga, indicando que todos os desenhos e animações foram concluídos. O resultado é muito interessante, não é? Por culpa da maneira que é escrito os códigos, se torna impossível as tartarugas alcançarem e terminarem a corrida. É isso, muito obrigado por assistirem e adeus.